Então vamos lá, pessoal, mais um vídeo aí pro canal. Faz um tempinho que eu não faço vídeo, dei uma sumida, tô fazendo começando a fazer umas reformas aqui no escritório que vai acabar virando um estúdio, né? Então eu até tô em outro ambiente para poder arrumar lá, né? Bom, nesse vídeo aqui vamos falar um pouco do gradiente linear, vamos falar um pouco do robô. Eu tinha feito uma proposta de operar lá na 4XC, tá? Que lá tem lote, tem microlote no mini índice de 001, tá? Muita gente não sabe, acho que talvez a maioria não saiba, também não sabia. Eu operava lá na Activis, lá o mínimo era 005, tá? Em dólar, tá? Na 4XC você consegue operar 001 em reais, tá? Não precisa mandar fazer Pix, conversão, dólar, nada disso daí. Tá? Então, para quem não tem grana, para quem tem grana e quer testar modelos, né? Tanto no mini índice quanto no dólar, né? Aqui na 4XC você consegue operar aí 001 no mini índice, tá? Então, o que eu fiz? Peguei, joguei uma grana lá, né? E coloquei o nosso robô aqui da Maxi Traders, é o robô de gradiente, tá? O gradiente linear, pessoal, ele dá para você operar na mão, tá? Ele só é trabalhoso para operar na mão, mas eu mesmo operei no começo, 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu operei muito gradiente linear na mão, tá? Montava a grade no gráfico e dali tu colocar a ordem, tá? Hoje, claro, com a automatização fica muito mais tranquilo, né? Então o robô faz tudo pra gente, né? Então, eu tô com esse robô nosso aqui da Maxi Traders, funciona muito bem, tá? Vocês vão ver duas telas aí, por quê? Porque o nosso programador, ele indicou que ele teria muito menos falhas, né? E seria muito mais preciso se a gente operasse dois robôs, um na ponta da compra e um na ponta da venda. Então é o que está armado aqui na tela, é o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo o lado esquerdo de vocês, eu creio, né? O lado esquerdo de vocês eu coloquei a compra, tá? Um robô de compra e no lado direito um robô só de venda, tá? No caso, como eu já operei muito gradiente, eu quase não opero mais, e também já estudei muito gradiente e tal com muita gente. Eu cheguei à conclusão do seguinte: a maior dica que eu posso dar para vocês, para quem quer operar gradiente, para quem simpatiza com o método, né, com a forma de operar, eu não compartilho. Eu acho que não é bom operar como a maioria faz, tá? Operando contra a tendência, ou comprando topo, ou vendendo fundo. Eu não creio num método de operar fixo, tá? Como um setup. Ah, você vai vender em tal ponto sempre, em tal ponto você vai comprar, como muitos fazem por aí. Não pode fazer o cálculo que for, tá? Você pode fazer o cálculo que for. Eu acho que não é eficiente operar desse jeito, tá? Por quê? Porque tem alguma assertividade em alguns ciclos de mercado, mas em outros você vai perder muito, tá? Então você fica meio frustrado, vai ter meses negativos e tudo mais. Como você pode otimizar? Como você pode otimizar? Gradiente linear nada mais é do que uma forma de operar. O ponto de entrada você tem que decidir, entendeu? Você tem que decidir. É difícil você ser muito lucrativo com gradiente linear operando um setup, por exemplo, fixamente, né, um ponto. É muito difícil porque o gradiente linear dificilmente você vai conseguir equalizar os ganhos com as perdas, tá? Você sempre vai perder mais. Você precisa de um espaço para deixar rodar, principalmente quando você está operando contra a tendência, né? Então, qual é a minha dica, tá? E é o que eu vou mostrar aqui. Opera quando você determinar um lado a favor do mercado. Ou seja, o que significa isso? O mercado tem basicamente três, como que eu vou dizer? Ele tem três movimentos principais. Ou ele está em tendência de alta, ou ele está em tendência de baixa, ou ele está lateral, tá? Então, se você vai ver o mercado lateral, aí sim você vai comprar um fundo e vai vender um topo. Mas você já determinou isso lendo o mercado, você já olhou isso, né? Você vai ter gatilhos, maneiras de ver isso no gráfico
ou com outras fontes, né? Aqui eu uso a planilha também para me dar esse reforço. Apesar de não operar muito lateralidade, eu vou até começar a operar mais, porque a planilha deixa claro mais ou menos quando o mercado tá bem lateral. Mas eu confesso que eu acabo tentando pegar mais um movimento mais direcional, certo? Apesar que vocês vão ver que o movimento que eu uso ele é curto, né? Então o que acontece? Se você determina, se você vê depois de algum tempo, meia hora, uma hora, que o mercado é lateral, ou uma hora e meia, né? Espera o mercado abrir, se definir e aí você vai operar, que é mais ou menos como eu faço. Você vai operar o que você está lendo, tá? Se o mercado está subindo, está com força compradora, você vai entrar com o seu gradiente, você vai clicar, né? Você vai clicar em algum momento no gráfico que te dê uma vantagem para você ganhar aquele movimento que você espera, tá? Tá em tendência de alta, você vai esperar algum momento para comprar. Tá em tendência de baixa, algum momento para vender. Tá lateral, você vai comprar fundo e vai vender topo, tá? Então é basicamente isso. Se você quer ter uma assertividade maior, use a vantagem do gradiente linear para operar a favor do movimento que você está lendo, tá? E a gente vai ver um pouco disso aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu peguei então para operar mais sério aqui. O mês de abril eu estava mais ali testando o robô, vendo as configurações, acertando, porque na realidade eu tava operando isso no Profit, né? Eu tenho um outro robô lá. E trouxe isso aqui para o MetaTrader, tá? Porque o MetaTrader os custos são praticamente zeros, né? Você não precisa alugar automação, né? Você precisa ter o seu robô, você precisa comprar o robô. Acabou, comprou um robô vitalício, pronto. Que é o nosso caso aqui, que a gente tem aqui. Então, você não vai pagar a automação, você não está pagando a plataforma, tá? Então é isso. E você tem a possibilidade de operar bem menos pesado, porque no Profit, né? Você vai acabar operando aqui numa corretora do Brasil e vai operar no mínimo um microlote, né? Então fica pesado, porque você vai operar ali 5, 10 lotes ali numa grade de 10, fica pesado, né? Precisa ter algum dinheiro. Aqui, no microlote, pô, vocês vão ver que precisa de pouquíssimo dinheiro, né? Nesse caso aqui, qual é a conta que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu vou estopar R$3 para um ganho de 1,50, tá? Então um ganho é menor, mas eu conto com a minha assertividade, certo? R$3 por dia, qual é a conta que eu faço para margem, tá? Essa margem poderia ser menor, tá? Mas eu gosto de... Como é tão pouquinho dinheiro, vamos fazer uma margem mais conservadora? Então eu pego meus R$3 de stop, certo? Diário. Pego 20 dias de pregão, multiplico, tá? Então, R$3 vezes 2 vai dar R$60, certo? Vezes 20, né? Então, pronto, eu tenho R$60 para operar, eu posso estopar todos os dias, tá? Então, com R$60 eu posso estopar todos os dias R$3 que eu vou conseguir operar o mês inteiro, ok? Pronto. Então definimos a nossa margem, definimos o nosso risco e o nosso ganho. Agora vamos operar e vamos ver. Aqui no gráfico eu estou com o dia 2 de maio. Então aqui ó, não teve operação, tá? A planilha pode até ter me mostrado um ambiente lateral, mas eu não operei lateralidade. Então eu não fiz nada, tá? Não fiz nada, tanto na compra quanto na venda. Então vamos adiante, tá? Vamos adiante. Aqui, ó, já no dia 5 de maio teve operação. Então vamos ver. O MetaTrader, ele não é que nem o Profit que tem as carteiras, né? Então ele vai mostrar as operações nos dois gráficos, tá? Nos dois gráficos. E eu vou tentar aqui determinar mais ou menos se foi compra ou se foi venda, tá? Então nesse dia 5 teve operação. Olha, provavelmente aqui eu vendi, tá? Então eu operei desse lado aqui, ó. Provavelmente eu operei desse lado aqui. Qual foi o ganho? Aqui eu tenho ganho geral, tá? Aqui ó, na boleta da Maxi eu tenho ganho geral. Então no mês eu fiz R$10,60 na compra e fiz R$8,20 na parte da venda, tá? Eu tenho o resultado semanal e o resultado mensal aqui, certo? Então aqui
resultado da semana, resultado mensal. Mas eu filtrando aqui, eu consigo ver que eu ganhei 1,91, tá? Então, a meta é 1,50, ele acaba sempre passando um pouquinho. Então, nesse dia 5, provavelmente foi a venda aqui, tá? Por que foi venda? Porque você pode ver aqui, ó, o mercado caindo, né? Fez uma pernada muito forte de baixa e eu esperei aqui um pullback, um ponto de pullback para entrar vendido, tá? Para entrar vendido. Então é isso que eu falo, analisa o mercado tá para venda, procura um ponto para vender, tá? Porque se você for estopado, pelo menos você leu, né, que é um mercado de venda, né? Pode ter acontecido alguma coisa, entrou num time errado, né? Talvez aquele stop do gradiente, eu uso o stop aqui de 500 pontos. Então talvez aqueles 500 pontos você errou o time, entrou muito antes, talvez ele tenha feito um pullback maior e tenha te estopado, mas isso você vai aprendendo o time, né? E aqui a gente também tem a planilha que pode te ajudar, né? Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver a planilha. Tem dados de reais de mercado, mercado americano, as ADRs. Estou meio gripado. Então, é isso, tá? Então, o que eu faço basicamente? Eu espero, veja bem, olha só o método. Eu espero o mercado abrir, tá? Eu espero a primeira hora passar, geralmente o mercado se definir, né? Eu ver o mercado à vista abrindo e às vezes até o mercado americano, porque às vezes a gente vê o mercado à vista abrindo e ali tá indefinido ainda, sabe? E às vezes eu espero definir, tá? Então aqui nesse caso eu esperei, poderia ter vendido aqui, ó, poderia ter vendido aqui, né? Mas no caso aqui eu devo ter esperado mais ou menos isso daqui, né? Chegar aqui em algum ponto e tal. Então a gente também, no gradiente linear, quanto mais time a gente tiver, quanto menos calor a gente treinar para passar, né, menor pode ser o seu stop, né? Então se você tiver um time bom, né, você pode ir vendo isso e também reduzindo o seu stop, certo? Então pronto, tá aí, ó. Primeira operação deu 1,91 nesse dia 5 e foi uma venda, tá? Vamos prosseguir? Vamos ver aqui, dia 6. Bom, dia 6 não teve operação. Não operei. Dia 7 eu também não operei. Não operei, tá? Não tem operação. Aqui, pronto. Dia 8 eu operei. Olha lá. Precisa falar em que ponta eu operei isso daqui? Você olhando no gráfico, eu fiz uma venda? Não fiz venda, galera. Não tem venda. Como é que tem venda num gráfico desse? Tá? Claro, pode ter. Ah, mas só porque teve uma pernada de alta, ele não poderia fazer assim? Poderia. É aí aonde entra a planilha. Porque se na planilha eu vejo que o mercado tá todo de alta, para virar esse mercado, pessoal, é muito difícil. Você tem que ter esse entendimento, tá? Para você reverter uma força muito grande compradora, tá? E você tá vendo isso na planilha, porque no gráfico você vê que tem uma força. Mas às vezes essa força não existe. Esse mercado está subindo sem volume. Sabe? Tem alguns entendimentos que você precisa ter para analisar, tá? Então estudar um pouquinho de correlação, um pouquinho de análise técnica, alguns indicadores que podem te dar uma noção do seguinte: pô, o mercado abriu com gap de alta e o mercado está subindo, certo? Então vamos lá aqui, ó. Coisas que eu quero dizer, né? Que eu quero dizer para você ver. Vamos ver aqui. Vamos trazer um pouquinho maior aqui e tal. Vamos lá. Então o que eu tenho? O mercado abriu com gap de alta, certo? Mercado abre com gap de alta e faz um canal estreito aqui, ó. Nós estamos no gráfico de 5 minutos. Ele faz um canal estreito, faz uma overshooting, beleza, tá? Só que geralmente quando o mercado faz uma força dessa daqui, pelo gráfico, é difícil eu falar que esse daqui está subindo sem volume e que ele pode ter uma queda mais forte. Aonde você vai vender um gradiente linear, fazer a venda, e essa venda você tem espaço para fazer o ganho.
Muitas vezes, se ele está subindo sem volume e você tem a leitura que vai cair, que ele pode cair, beleza, tá? A ponto de te dar o ganho, ok. Mas, nesse caso, por que que eu comprei? Né? Comprei alto, eu esperei um pullback, galera. Esperei um pullback. Por quê? Por causa do gráfico? Não só por causa do gráfico. A planilha tem que me confirmar o que o gráfico está falando. Ah, o gráfico está subindo. Mas ele está subindo com volume? Está todo mundo comprando? Ou ele está subindo sem volume, ele está subindo ali meio que por osmose, né? Está subindo porque não tem vendedor. Ele está subindo porque tem muito comprador ou porque não tem vendedor? Porque o caso é o seguinte, se não tiver vendedor, o mercado vai subir. As pessoas vão, o povo vai comprando devagarzinho, vai comprando, vai comprando, vai comprando. Olha o tamanho dos candles, ó, canalzinho estreito, ó. Não tem vendedor aqui. Então, está subindo com muito comprador e os vendedores não têm condições, estão tentando vender e não conseguem, ou está subindo sem vendedor. Esse é um detalhe importante. Então na planilha a gente consegue ver isso, vendo as correlações a gente consegue ver isso. Você consegue ver, tá todo mundo comprando todos os ativos, sabe? Tá tudo confluindo, os juros está caindo, tá todo mundo comprando todos os correlacionadores, a bolsa americana está subindo, as ADR subindo, tá, entendeu? Então nesse caso, não tem como você vender um gradiente linear porque você vai ser estopado, tá? Então, nesse dia foi compra. Olha o tamanhico do movimento que eu precisei para fazer o meu lucro, tá? Eu poderia continuar subindo, mas eu também não sei se ele vai subir, tá? Então, o modelo que eu fiz aqui, esse ganho de 1,50 que eu usava lá 150 no profit para perder 250, 300 lá com um mini contrato, eu transferi de lá para cá, tá? Isso pode mudar durante o tempo, mas eu quis fazer uma transferência direta, né? Dividi por 100 ali e fiz uma transferência direta. Então deu para trabalhar com microlote 1,50 para perder 3, tá? Então ele bate 1,50, não é tão rápido assim, mas um movimento curto de lateralidade já te dá o ganho, tá? Ele não precisa romper, ir lá em cima, pegar 500 pontos também. Meu alvo é 500 pontos também. Então, se por um acaso ele entra aqui e já vai direto, sem dar chance do gradiente trabalhar, ele vai morrer lá em 500 pontos, tá? Outro detalhe, esse gradiente que eu uso, ele é um gradiente com a grade dinâmica. Então, o que quer dizer isso? Ele não é aquele gradiente que você entra aqui, deixa eu ver, tá pegando a câmera, não é um gradiente que você entrou comprado aqui, ele só vai atuar vindo contra, né? Ele vai fazendo um gradiente e tal. Não. Ele atua aqui e se ele for para cima direto, a grade sobe junto com o preço. Então ela vai subindo, fez um pullbackinho pega, sobe mais, fez um pullbackinho pega e vai costurando aí esse movimento do mercado, tá? Então é um gradiente com a grade dinâmica. Você tem a opção de fazer o gradiente sem essa grade se mexer. Ela vai trabalhar só do ponto que você entrou para baixo. Então veio para cá, então veio para cima, ele não trabalha o preço. Né? Ele vai ter que ir lá no seu alvo, né? Essa grade não se mexe. Então daqui, aí voltou para baixo, ele pega aqui, paga, pega aqui, paga, mas só a partir do seu ponto de entrada, tá? Nesse caso não, nesse caso eu defini ali na programação que eu poderia fazer dos dois jeitos. Então eu gosto de trabalhar com a grade dinâmica, tá? Então pronto, aqui foi compra, então eu trabalhei desse lado aqui. Vamos ver quanto que deu aqui nesse dia. Então aqui ó, é dia 8. Dia 8, vamos lá. Preciso operar todo dia? Não preciso. Opero quando eu tiver certeza, quando eu tiver uma convicção, tá? Vamos ver, dia 8? Dia 8, olha lá, deu 1,61. Beleza? Vamos pro próximo. Aqui ó, dia 9 teve operação. Vamos tentar definir o que foi. Eu acho que aqui já foi mais lateralidade. Eu acho que eu peguei uma compra aqui. Tá vendo? Vamos analisar? Vamos analisar? Aqui eu peguei uma lateralidade. Ó. Com certeza. Não tá parecendo venda, eu acho. Eu acho, não sei. Vamos tentar ver aqui no filtro. Aqui, vamos ver se ele marca pela primeira operação. Dá pra saber. Vamos ver. Personalizar período. Dia 9. Vamos ver o dia 9 aqui.
Ó, dia 9 deu 1,62. Vamos ver a primeira. A primeira foi de compra. A primeira foi compra, tá? Então é isso mesmo, ó. Aqui eu operei lateralidade, ó. E olha o horário. Bom, o horário não dá para saber muito porque é horário. Eu não sei se esse horário aqui. Eu acho que é horário. Não. Ah, não. Esse horário é o horário de lá. Não dá pra ver o horário aqui. É o horário de lá de fora, né? Mas dá pra saber sim, ó. Que foi compra mesmo. A minha primeira ordem aqui foi uma compra, ó, tá vendo? Deixa eu pegar um pretinho aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Compra. Tá vendo aí? Aí é compra. Então vamos lá. Então, pronto. Aqui aonde que eu comprei mais ou menos, eu devo ter comprado por aqui. Então, o que a gente tem, né, pessoal? Ó, mercado fecha, né? Mercado fecha. Mercado abre aqui com um gap de alta, abre caindo, né? Fecha gap, tentou romper, voltou. Rompeu, lateralizou, voltou. Então eu tô com um mercado lateral, aparentemente lateral. O que eu vou operar? Poderia operar na venda aqui? Por eu ter definido que é uma lateralidade, eu poderia ser estopado fácil, porque aqui, pessoal, é meio, né? Então, se você tem uma lateralidade, certo? Você tem uma lateralidade e você vai vender aqui ou comprar aqui, a tua chance de ser estopado é de 50% e de ganho é de 50%. Por quê? Porque você pode entrar aqui, você entra vendido aqui, ele faz um pullbackinho aqui, vai visitar o topo de novo, faz um rompimento ou faz um topo mais baixo e te estopa, tá? Então, ver como é importante, né, você definir o que você vai operar. Então, aqui no caso, eu resolvi comprar, tá? Então, comprou, tomei aqui uma resinha aqui, ó, pequena, né? E só que foi tão, trabalhou tanto aqui, ó, que aqui ele já bateu a meta, ó. Onde que ele bateu a meta aqui, ó? Nesse candle aqui, ó. Eu precisei, mesmo estando comprado, eu precisei de um movimento forte de alta para ganhar? Não precisei. Eu só preciso de uma lateralidade. Eu preciso que. Olha como você começa a se tornar mais assertivo quando você define, né? Faz um pouco de leitura para operar. Então eu preciso do quê? Eu não preciso de um movimento grande. Eu preciso que ou ele tenha um movimento grande ao meu favor, tá? Ou que lateralize, né? Então eu tenho duas chances de ganhar na minha análise. Ou ele se lateraliza ali no preço que eu entrei, tá? E fique ali me pagando durante um tempo até ele acumular o ganho e fechar, ou que ele faça o que ele tem que fazer e vá, né? Dos dois jeitos eu vou ganhar. Então eu tenho um jeito só de perder. Qual é o meu jeito de perder? É eu entrar aqui e estar muito errado. Eu entrar aqui e ele fazer isso aqui, ó, afundar. Aqui eu vou estupar. Errei feio. Estive muito errado. Se aconteceu isso, você está muito errado. Entendeu? Então, vou aprimorar minha leitura para não estar tão errado. Eu posso errar? Posso errar. Ó, errei. Ele foi uma lateralidade? Já estava terminando, ó. Olha, rompeu o fundo, tá? Aqui, se eu entrei aqui, ó, se eu tivesse pego isso aqui direto, eu teria sido estopado. Por que eu não fui? Porque ele ainda foi um pouquinho para frente, voltou para trás, lateralizou e me deu ganho, tá? Então aqui foi compra. Vamos ver o próximo dia. Ó, você vê aqui, ó, teve uma forte. Por que eu não vendi? Porque eu não vi na planilha elementos para vender, tá? Não vendi não, porque senão estaria aqui, ó, não tem venda, ó. Não teve venda, tá? Poderia vender? Poderia, em algum momento aqui, mas como na planilha não estava dando muita segurança, poderia ser um mercado de reversão, eu não operei, tá? Teria ganho se eu tivesse vendido em algum ponto por aqui? Bem provavelmente, mas depois reverteu, né? Dia 14 não teve, então olha lá, dia 13 não teve e dia 14 também não teve. Eu fui operar de novo no dia 15. Então veja, olha só como a certeza da planilha vai, né? Vai te ajudando, né? Aqui, dia 15. Então, o
que nós temos? Cadê? Por que tá diferente? Aqui tá no M5. Não, pera aí, dia 12. Dia 12 teve operação. Que eu não vi aqui, cadê? Ah, tá aqui, ó. Pronto, mesmo caso, ó. Mesmo caso. O que eu fiz aqui? Provavelmente eu comprei, né? Vamos lá ver? Dia 12. Vamos pegar aqui, dia 12. Dia 12. Não, é dia 13. Dia 12 não teve operação. Vamos lá. Dia 13. Pronto. 1,35. Primeira ordem foi de compra. Então, dá para saber por que eu comprei? Então, graficamente, dá para saber, né? Olhando graficamente, dá para saber por que eu comprei. Né? Tendência de alta. Tá. Mas isso é o que o candle tá me mostrando. Eu confio 100% no candle? Não confio, tá? Não confio. Eu faço análise de candles. Eu faço vários tipos de análise. Mas quem vai me dar a pá de cal ali para fazer o negócio mesmo é a planilha, tá? Então, veja bem. Fez a primeira pernada, né? Aqui, abriu caindo, voltou, rompeu, né? Rompeu forte. Aqui esse primeiro pullback eu já poderia ter comprado, talvez. Posso ter errado o timing aqui, tá? Não sei se eu tava na tela, se eu não tava. Também às vezes essa tela fica fechada e eu tô operando outras coisas e acabo abrindo depois. Tudo bem. O interessante é o seguinte, que mesmo após o rompimento, eu não entrei aqui, tá? Por algum motivo, poderia ter entrado, comprado esse rompimento. A planilha dá base para você fazer isso, mas geralmente eu tenho esperado um pullback, tá? Só se eu ver que tá muito forte, é que eu vou acabar comprando um rompimento desse, ou que vou acabar comprando um pullback desse daqui, tá? Apesar que é bem melhor do que comprar esse rompimento. Mas nesse caso, eu vim pegar aqui uma queda maior, tá? Então, quando ele faz essa queda aqui e vem testar o topo, né, rompido, eu faço a minha compra aqui. Então, eu faço a compra bem aqui, ó. E aí, galera, ó, nem deu para trabalhar muito, ele já correu. Por que que deu 1,31 aqui, né? Deu um pouco menos, né? Por que que deu 1,35 aqui no resultado? Porque ele foi direto e pegou os 500 pontos. Olha também como 500 pontos é pequenininho, né? 500 pontos está aqui, ó. Então, veja bem, deu 1,35. A meta não é 1,50. Por que que não deu 1,50? Porque ele já foi lá no alvo de 500 pontos rapidamente, tá? Então, um mercado muito forte. A planilha estava mostrando isso claramente, com certeza. Eu não lembro, mas pelo movimento todo e pelo o método que eu uso, né? Com certeza a planilha estava muito forte e eu poderia comprar em qualquer ponto, tá? Vamos lá. Prosseguindo. Agora dia 15. Agora sim, dia 15. O que aconteceu? Ó, dia 14 eu não operei, tá? Dia 14 ele abriu aqui, ó, mais ou menos aqui. Aqui, ó, ele abriu aqui, ó. Dia 14 ele abriu nesse candle aqui, ó. Ó, mercado lateral, tá? Eu não quis operar lateralidade por algum motivo, não sei porquê, mas se eu tivesse, acho que comprado por aqui, esse fundo, acho que eu teria ganho. Deixa eu medir aqui, peraí, vamos ver. É difícil falar o que a gente faria, né? Porque eu não fiz, então difícil falar o que eu faria. Talvez compraria esse fundo aqui, né? Deu 500 pontos? Não, deu 350 pontos contra. Então, se eu tivesse comprado esse fundo aqui, né? Eu teria ganho também, mas não operei essa lateralidade, tá? Tá aqui. Vamos lá. Que é dia 14, né? Aí dia 15 sim, teve operação de compra.
né? Operação de compra. E tá aqui, né? Vamos puxar o resultado e vamos confirmar se é de compra mesmo. Com certeza parece de compra. Dia 15. Dia 15. Pronto, 1,47. Compra também. Então vamos lá. Abriu com gap de baixa, certo? Veio fechar gap, né? Continuou subindo aqui. Então provavelmente aqui, ó, para eu ter feito essa compra aqui, a planilha estava dando condições, tá? Pela planilha. Graficamente, num movimento de baixa, né? Um gap de baixa, né? Apesar que fechou aqui, veio aqui, testou esse topo aqui e voltou. Por que não vender aqui, né? Por que não vender aqui? Tá? Apesar que já estava bem desenhadinho aqui, né? Teve uma overshooting aqui, voltou para dentro do canal. Enfim, com certeza eu comprei por causa da planilha, tá? Então, mais um dia aqui. Vamos prosseguir. Vamos fazer o mês inteiro, vamos ver aqui. E vamos fazer o cálculo aqui da rentabilidade, né? Sobre a margem. Dia 16, teve. Vamos ver. Provavelmente foi o que? Venda. Vamos ver se foi venda. Dia 16. 1,46. Bom, tá parecendo que foi compra, tá? Então, aqui, pessoal, eu tá valendo como lateralidade, tá? Eu não vou lembrar desse dia. Mas aqui tá dizendo que a minha primeira operação foi de compra. Então, se é de compra, tem que terminar com uma venda. Ó, terminou com venda mesmo, tá certo. Então, pessoal, provavelmente aqui, né? Após essa grande queda, abre o mercado brasileiro e eu vejo que esse fundo aqui, ele poderia... O meu raciocínio foi lógico, tá? Eu vejo a planilha sem força de venda, sem força de compra, vendo uma planilha lateral, né? Um mercado todo lateral, um mercado todo confuso, né? Mesmo após uma forte queda dessa, porque assim, se eu tenho uma forte queda, uma pernada de baixa muito forte, se eu tenho que olhar os correlacionadores e eles estarem todos para o mesmo lado. Aí eu tenho convicção que está todo mundo vendendo, então eu vou esperar um pullback e vou vender, certo? Mas eu estou vendo o mercado inteiro. Eu não estou vendo só os candles. Porque só pelos candles aqui eu estou querendo uma venda, tá? Só pelos candles eu estou querendo vender. Então eu poderia vender aqui. E poderia ter dado certo, tá? Poderia ter... Aqui é o suficiente para pagar, tá? Teria pago assim na venda também, né? Para pessoa que só leu o candle, né? Mas eu fui lá e comprei. Por que que eu comprei? Porque eu imaginei que isso daqui seria uma lateralidade, tá? E que eu poderia pegar um pullback maior aqui. Tanto é que o mercado lateralizou, né? Até fez um topo maior e depois reverteu, né? Então, mais um dia aqui de ganho. Teve um dia que eu estopei aí, tá? Devia estar ansioso e acabei entrando errado. Mas foi porque eu entrei errado mesmo, tá? Olha, vamos ver. Esse dia pode ser, acho que é esse dia 19 aqui, vamos ver. Vamos ver dia 19 o que aconteceu. E eu acho que eu entrei de novo. Ó, dia 19 eu terminei com menos 1,55. Então quer dizer que eu tive uma perda e depois tive um ganho. Então vamos ver. Ó, eu entrei vendido aqui, tá? Entrei vendido. Eu não sei por que eu entrei vendido aqui. Talvez eu estaria lendo uma lateralidade, tá? Então eu entrei vendido aqui e fui estopado, tá? Quer dizer, eu entrei vendido aqui, ó, nesse gráfico aqui. Peraí.
Ó, entra o vendido aqui, certo? Talvez o mercado nem tivesse aberto ainda, apesar que aqui eu estou nos 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O mercado brasileiro já estava aberto, tá? E eu resolvi entrar vendido, não sei porquê. Tomei o stop, R$ 3, tá? O que aconteceu depois? Entrei comprado, né? É isso. Realmente aqui, ó, foi compra, tá? Dá pra ver certinho aqui. Bom, aqui às vezes não dá pra ver a primeira ordem, tá? Mas a primeira ordem foi aqui, ó. Então eu entrei comprado depois, tá? Então o que aconteceu? Entrei comprado e deixei rolar. Tomei ainda uma resinha aqui, né? Desse rangezinho aqui, bem pouco. Tomei uma resinha aqui de... Vamos ver... 180 pontos. Então o que acontece, pessoal? O mercado, depois disso, me deu uma clareza maior, tá? Então, por que que eu não comprei aqui, por exemplo, né? Por que que eu não comprei aqui? Não sei. Não sei por que eu não comprei, não lembro. Então, pode ser que eu não tivesse uma clareza maior. E quando ele. Então, veja bem, olha só onde você acaba entrando, lendo o contexto do mercado, né? Então, eu tive um começo de manhã bem lateral, tá? Tive o estouro, onde eu fui estopado, né? Entrei vendido aqui. Não entrei aqui comprado, porque talvez o mercado não estava todo alinhado do jeito que eu queria para arriscar mais uma operação. Poderia fechar o dia, de repente, na minha cabeça, eu falei, não, se eu não ver algo muito claro, eu não vou arriscar outra operação para depois tomar um outro stop, né? Que o stop é o dobro do que eu ganho. Então, eu devo ter entrado aqui na convicção, tá? A planilha deveria estar, após esse rompimento aqui, a planilha deve ter sim alinhado de um jeito que eu não consegui ignorar e entrei comprado, tá? Então eu consegui diminuir o meu stop nesse dia, tá? Se eu não me engano, acho que foi o único dia que eu estopei, mas vamos ver. Então vai acompanhando o raciocínio, pessoal. Vai acompanhando o raciocínio, né? De como operar, né? Aqui foi venda, dia 20, vamos ver aqui. Dia 20, vamos lá. 1,63, foi venda, então tá aqui. Vamos lá. Vamos tentar analisar mais ou menos o contexto aqui. Ó, provavelmente, ó, o mercado abriu aqui, né? Certo? Faz esse rompimento aqui, eu não vendi. E faz esse rompimento aqui muito forte, tá? Para eu ter vendido aqui nesse pullback, a planilha tava me mostrando venda, tá? Eu não ia fazer isso daqui vendo uma lateralidade. Só se eu visse uma lateralidade muito confusa mesmo, para eu entrar comprado aí, tá? Eu devo ter visto mais elementos de venda do que de compra, tá? Poderia não estar 100% para venda, mas eu vi mais elementos de venda, então acabei vendendo. E deu muito certo, ó. Eu não passei calor aqui, um calor aqui mínimo, né? A minha primeira entradinha foi bem aqui, ó, nesse candle caindo. Acho que eu vi esse candle subindo e eu queria ter vendido ele, não vendi. Acho que devo ter pego um pouco atrasado, tá com um cara que foi um pouquinho atrasado. Eu queria pegar o fechamento dele, não peguei. Então eu passei um calor aqui, ó, de 75 pontos, tá? 75 pontos. E aí, ó, eu só precisei o quê? Desse rangezinho aqui, ó, pra dar o ganho, tá? Então aqui, ó, ele derrubou todas as ordens. Fechou? Então mais um dia aqui. Deu 1,63. Então você vê que esses dias que é lateralizado, ele acaba pegando muita ordem, ele acaba dando mais que 1,5, né? Ele acaba dando mais que 1,5. E os dias que eu acerto, que é muito forte, acaba dando menos de 1,5, porque vai direto para os 500 pontos, né?
Então agora dia 21 teve operação também, ó, operação de venda. Tá, graficamente parece muito claro, né? Depois que passou, né? Fica muito claro, mas a gente tem que ver na hora isso acontecendo, né? Mas graficamente, né? Rompeu, pô, nem olhou para trás, né? A gente teve esse, nossa, esse fechamento aqui muito, esse rompimento muito forte, né? Também, né? Então, quando ele faz esse pullback aqui, começa a se segurar aqui, ó. Eu fiz a primeira venda aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Peguei aqui a formaçãozinha do pullback. E o pullback curto, né? Um dia muito forte, os pullbacks são curtos, né? Então aqui, ó, você vê que meio que foi direto, né? Mas ainda deu para pegar. Vamos ver quanto que foi. Esse aqui é o dia 21. Vamos ver quanto. Talvez deu menos, né? Vamos ver, ó, aquilo que eu tô falando aqui, né? Os dias que vai direto, assim, que é muito forte, não faz um zigue-zague decente pra gente ganhar. Deu, até que bateu, 1,53. Beleza? Dia que pareceu muito claro, devia estar muito claro na planilha também, né? Os gráficos, o Candle mostra isso. Aqui dia 23 foi venda, né? Vamos confirmar, mas dia 23 1,47 venda. É isso aí. Cara, mercado abre com gap de baixa, tá? Faz uma pernada, não consegue fechar o gap, volta. Aqui nesse meio, eu resolvi vender. Eu não sei porquê, tá? Eu não sei porquê. Eu não creio que a planilha. Eu acho que isso daqui foi uma venda de impulso, tá? Eu não sei por que eu vendi, não sei. Eu vendi meio da rua, tá? Numa lateralidade. Eu acho que essa venda foi venda por impulso, tá? Tipo, acho que é venda. Eu acho que foi isso. Vamos ver quantos pontos aqui. Eu não sei se eu fechei a operação antes. Eu sei que eu vendi aqui 500 pontos. Foi direto. Tá? Tanto é que deu 1,47, né? Eu vendi e caiu 500 pontos. Foi sorte. Tá? Aqui foi sorte, pessoal. Eu não vejo a planilha me dando. Será que estava bem correlacionado? Não creio, mas pode ser. Não teve operação dia 26, ó, não enxerguei nada. Dia 27 teve. Foi. Parece que foi compra. Parece que foi compra, hein? Vamos ver. Dia 27. Tá acabando. O vídeo está acabando. 1,59. Compra. Foi compra, tá? Bom, gap de alta, né? Uma pernada bem forte. Eu não sei porque eu esperei esse pullback todo. Talvez não estivesse alinhado para compra, tá? Talvez eu comecei a ver algumas indicações que a probabilidade maior estava para compra nesse momento, tá? Não vou lembrar aqui porque a gente realmente tem essa subida e eu acabei esperando bastante para comprar, tá? Então, coisas que a gente vai vendo no momento, tá? Então eu resolvi comprar aqui e esse zigue-zague, ó, foi 4 candles para dar. Qual é o tamanho do range que eu precisei aqui, né? Qual é o tamanho do range? Vamos ver o tamanho do range? O tamanho do range é de... Opa, pega aqui. 300 pontos. Ele entrou num rangezinho, numa lateralidade de 300 pontos e eu fiz o ganho ali, tá? Então é isso, atuou na compra, fez 1,59
Dia 27. Tá acabando. Dia 28. Vamos ver o que é isso daqui. Foi venda e passei um calor, hein? Vamos ver. Foi venda, vamos pegar aqui. Acho que esse dia foi o dia que eu passei mais calor, né? Dia 28, 1,52 foi venda, ó. Eu acho que eu entrei precipitado aqui, tá? Ó, esperei só um candle só. E aí, ó, eu consegui nessa ré aqui fazer o ganho, terminou aqui, ó. Então pegou um pullback, né? Carregou e voltou e deu ganho. Vamos ver o calor de quanto aqui. Eu acho que eu quase fui estopado aqui, hein? Vamos ver. 410 pontos. Mais um pouquinho teria me estopado aqui. Eu errei o time aqui, viu, galera? Eu acho que eu errei o time aqui, tá? Eu poderia ter esperado mais um pouco e ter entrado melhor, tá? Eu confesso que isso aqui é erro de time, tá? Tanto é que ele subiu, né? Fez um movimentinho, abriu com um gapzinho de baixa, né? Fez o rompimento. Aqui eu com certeza tinha elementos para vender, tanto é que eu me precipitei, quis entrar logo, não sei porquê, tá? E ele ainda continuou aqui, mas depois se estabilizou. E dia 29, boa, também foi bom, ainda deu ganho, foi venda. Vamos ver aqui. Dia 29, 1,52, tá? Na ponta da venda mesmo. Então é isso, normal também aqui, ó, pernada de baixa, voltou, rompeu, voltou, né? Segurou aqui no meio, começou a segurar. E eu entrei aqui, ó, esperei um pouco, né, ó, esperei fazer uma primeira rejeição, voltou, rejeitou de novo, aí eu entrei aqui, passei calor nenhum, zero calor aqui. E foi direto, né, foi direto. Deu um zigue-zaguezinho, conseguiu dar o ganho cheio. Então aqui dia 29. E ontem, que foi dia 30, né? Ontem. Hoje é sábado, tá, pessoal? Hoje é dia 31/5, tá? Então, vamos pegar aqui. Sexta-feira da maldade, tá? É isso. Vamos ver aqui, ó, o mercado abre aqui. Então foi venda, né? Foi aqui, ó, o mercado abre aqui, certo? Caiu, lateralizou aqui, né? Tentou romper o topo. Nossa, eu perdi essa venda aqui, meu. Na hora eu tava no profit e acabei perdendo essa venda. Veio forte aqui, rompeu, tá? Então depois dessa pernada aqui, ó, eu entrei vendido aqui. Tinha elementos, tá? Tinha elementos. Achei até que ia bem mais, tá? Achei que ia bem mais e não foi, tá? Só rompeu e voltou para dentro. Então, também passei pouco, nem pouco nem muito, acho que uns 200 pouco de calor aqui. Acabei entrando aqui, ó, nessa rejeição, né? Deu esse tiro para cima e voltou tudo. Opa, é aqui, ó. Tem que clicar aqui e clicar aqui, pronto. Eu entrei aqui e passei um calor de 280 pontos. Mas você vê, essa lateralidade aqui foi o suficiente para bater a meta, né? Acabou o mês, tá? Então o primeiro mês de testes aí foi muito bom, tá? Tudo isso a gente faz lendo a planilha. Você vê que dá para operar abaixo. Vamos fazer a conta? Vamos fazer a conta? Deu 10,60 no mês, né? Deu 10,60 no mês de compras, no mês inteiro, R$10,60. Lembra que a margem é R$60, né? Vamos lá. 10,60 mais 8,20, tá? 18,80. Então tá aqui, ó, o mês inteiro
dividido nos dois robôs, compra e venda. Deu 18,80. Então se a gente tem aqui, ó, 18,80 dividido por 60, que é a margem, 31% no mês, tá? 31% de lucro no mês, tá? Então, você vê que é um baita lucro, operação tranquila. Eu só tenho o trabalho de ler o mercado e dar o start no robô, tá? Porque eu não quero que ele seja automático, não é um setup, tá? Não é um setup. Apesar que eu tenho o robô com todos os indicadores de mercado para você montar um robô automático com IFR, com Fibonacci, com máximas e mínimas, com Bollinger. Esse robô aqui, esse robô em específico, eu separei ele só no gradiente manual. Então você define a grade, define o stop, define se vai ser grade se vai ser grade dinâmica ou não, se vai ser estática, define o range, define a quantidade de contratos, horários, risco. Então ele tem só esses parâmetros para você dar o start na mão, tá? Então você analisa o mercado, dá o start na mão e faz o resto. Aí você pode fechar, pode minimizar a tela e pode fazer outra coisa. Deixa ele trabalhar, dá o ganho. É o que eu faço aqui, eu não fico olhando a operação, tá? Entrei, eu já minimizo e depois vou ver o resultado, tá bom? Eu confio na minha análise, né? Então, esse robô eu fechei ele, tá? Para fazer manual, mas eu tenho ele completo, um formato completo que tem todas, tem muito filtro, tá? Muito filtro de indicadores e você pode programar ele por preço, pode fazer o que quiser com ele, tá? Mas não é o que eu uso, tá? Eu não uso. Eu estou sendo franco aqui. Eu tenho tanto indicador, eu poderia montar um robô automático, mas eu não acho que é tão eficiente, tá? Você vê, ó, no mês eu tive um stop. E depois que o mercado se alinhou, eu consegui fazer a leitura e fazer o ganho e diminuir meu stop, tá? Então eu prefiro operar assim, lendo o mercado, tá? Então, pessoal, vou finalizando. Acho que deu para ver por dentro aqui como o robô funciona, como o gradiente linear funciona na minha cabeça, tá? Eu expliquei o gradiente linear, como funciona, como operar na minha cabeça, tá? O jeito que eu cheguei à conclusão que é o melhor jeito de operar, tá bom? Vou deixar o link aí eu tenho o curso de buy and hold avançado, não é tanto tema aqui, eu vou fazer outro vídeo daqui a pouco. Tenho a planilha, tá? Se você quiser alugar a planilha, entrar na sala e olhar os dados da planilha, é muito barato. Tá, vou deixar o link aí. É mais barato do que você montar uma e mais barato do que você contratar os dados que você paga mensalmente para poder ler. Tá? Vou deixar o curso de correlação. Tem um curso de correlação que você pode aprender a fazer essas análises e montar suas próprias correlações para você tomar a decisão. E é isso. Vou deixar o link aí da 4C para quem quiser operar. Vou também deixar o que mais que eu tenho que deixar, e vou deixar as redes e tal, e vou fazer o próximo vídeo o setup de scalp, tá? Que eu não fiz as semanas passadas porque eu perdi os dados, mas recuperei uma parte deles ali operando e vou fazer esse vídeo, tá bom? Acho que é isso. Deixa o like aí. Aqui é o mini índice futuro, tá? O mini índice para quem tem alguma dúvida aí. Valeu! Robô de gradiente linear no Maxi Traders, operando na mão. Valeu, galera. Deixa o like aí, se inscreva e ativa o sininho aí, divulga o canal, ajuda o canal a crescer aí, tá? Isso é uma baita aula, hein, pessoal? Baita aula, quase 1 hora aí, falando tudo, mostrando nas entranhas aí das operações. Valeu? Até a próxima. Tchau!